E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História. Na aula de hoje, a gente vai entender a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Gente, vê só. Para entender a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é necessário que vocês entendam o contexto europeu. Napoleão Bonaparte, imperador francês, imperador da França, melhor dizendo, que ele não era francês, ele estava dominando a Europa, né? Estava varrendo a Europa, invadindo territórios, expandindo. Só que tinha um país que a gente pode considerar a pedra no sapato de Napoleão. Por quê? Porque ele conseguia dominar tudo, mas esse país ele não conseguia. Que país é esse, Otoshi? Inglaterra, pessoal. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que o Napoleão, tão poderoso, né, comandante de um exército tão forte como era o exército francês na época, por que ele não conseguiu conquistar a Inglaterra? Porque a Inglaterra é uma ilha. Se é uma ilha, pessoal, a conquista dela só pode ser feita via mar. E na época, a Inglaterra possuía a maior e melhor marinha do mundo. E logicamente que o Napoleão, ele não vai se intimidar diante desse poderio britânico. Ele vai tentar dominar a Inglaterra, mas não vai conseguir. Ele vai ser derrotado na chamada Batalha de Trafalgar. Chazinho. E aí o que acontece? Bom, quando Napoleão perde a chamada Batalha de Trafalgar, ele se põe a pensar, e agora? O que é que eu posso fazer para vencer a Inglaterra? E aí, minha gente, em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental, Otoshi? Gente, Napoleão proíbe os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Ou seja, a partir de agora, ninguém vende nada para a Inglaterra e ninguém compra nada da Inglaterra. O objetivo do bloqueio continental qual era? Quebrar economicamente a Inglaterra para depois vencê-la militarmente. No meio dessa briga de gigantes, Inglaterra do lado e Napoleão do outro, estava Portugal. Portugal era parceiro da Inglaterra há muito tempo e agora Portugal se viu numa sinuca de bico, né? O que é que eu devo fazer? Eu devo apoiar Napoleão, respeitar o bloqueio continental e parar de comercializar com a Inglaterra? Ou eu devo continuar comercializando com a Inglaterra, desrespeitar Napoleão e desrespeitar o bloqueio continental? O que é que você faria? Eu, com certeza, ficaria ao lado do homem mais poderoso da Europa naquele momento. Eu, mas o Dom João VI, né, o príncipe regente de Portugal, ele fez justamente o oposto. Ele vai ficar ao lado da Inglaterra para manter as relações comerciais. E, logicamente, que ao desrespeitar Napoleão e ao desrespeitar o bloqueio continental, o Napoleão vai mandar invadir, né, Portugal. Nisso, o Dom João VI, mais 15 mil pessoas, pessoal, que era a chamada família real portuguesa, vão fugir de Portugal e das tropas napoleônicas. E eles vão fugir para onde, professor? Eles vão fugir para a maior colônia que Portugal tinha. Qual era a maior colônia que Portugal tinha? Brasil. E aí, ó, eles fogem para cá. E à medida que eles fogem, as tropas de Napoleão invadem Portugal. Então, minha gente, imagina 15 mil pessoas vindo de uma vez só, chegando de uma vez só aqui no Brasil. Será que a gente estava preparado para isso? Será que o Brasil era um país forte? Não, né, minha gente? O Brasil era uma colônia, né, que era como se fosse o quintal de Portugal, era um local onde Portugal explorava, não é verdade? E aí, a família real vem para cá, vão especificamente para o Rio de Janeiro, mas o Dom João VI, primeiro, antes de ir para o Rio de Janeiro, ele decide fazer uma paradinha na Bahia, tá? E é lá na Bahia que o Dom João VI ele vai tomar a primeira grande medida, que foi a abertura dos portos às nações amigas.
Ô, Tocha, o que é que isso significou na prática? Gente, a abertura dos portos às Nações Amigas significou o rompimento do pacto colonial. Como é que funcionava o pacto colonial? O Brasil era colônia de Portugal. Sendo assim, quando um país é colônia de outro, ele só pode comprar da sua metrópole, ou seja, no caso de Portugal, e eu só poderia vender para a minha metrópole, eu só poderia vender Portugal. O pacto colonial funciona dessa maneira, minha gente. Existe uma metrópole, uma colônia. Essa colônia só pode comprar ou vender da sua metrópole. Então, com a abertura dos portos às Nações Amigas, agora o Brasil vai poder comercializar com o que ele quisesse. Entenderam? Então, na prática, houve o rompimento do pacto colonial. E aí, depois de 5 semanas na Bahia, o Dom João vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele toma algumas medidas muito importantes, pessoal. Ele vai criar o Banco do Brasil. Ele vai criar a Casa da Moeda. Ele vai criar o Jardim Botânico, que existe até hoje. Ele vai criar a imprensa régia, né? Ou seja, o Brasil vai ter agora o seu primeiro veículo de comunicação, seu primeiro jornal, né? Ele vai, minha gente, criar a Escola de Engenharia, de Medicina. Ele vai invadir a Guiana Francesa. E aí você pode estar se perguntando por que ele vai invadir a Guiana Francesa, Otoshi? Isso foi uma resposta a Napoleão. Já que Napoleão invadiu Portugal, eu vou invadir um território francês. Invadiu a Guiana Francesa. Nesse período também, o Dom João ele vai anexar a chamada Província Cisplatina. A Província Cisplatina, pessoal, é o que vocês chamam hoje, conhecem hoje, por Uruguai. Caramba, Tocha, tu está dizendo então que o Dom João, quando veio para cá, ele anexou o que hoje é o Uruguai, então o Uruguai fazia parte do Brasil? Isso, vai passar a fazer parte do Brasil. O Brasil era maiorzinho na parte sul ali, tá? O que mais o Dom João vai fazer? Biblioteca Real. Ele vai mandar trazer os livros lá da Biblioteca Portuguesa para cá, cerca de 60 mil livros, né? Na época era a maior biblioteca do mundo. Então a Biblioteca Real vai ser criada aqui no Brasil. Ele vai modernizar a cidade do Rio de Janeiro, alargar as ruas, né? Criar pontes, praças, palácios e tal. Você diz, poxa, Tocha, então foi legal, foi bom, né? A vinda da família, foi boa a vinda da família real portuguesa para cá? Foi. Mas se você for analisar, foi melhor para o Rio de Janeiro. Não é verdade? Tudo isso que eu falei, Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente não pode esquecer, que é extremamente importante. Em 1810, vão ser assinados os Tratados de Comércio e Navegação, tá? Entre Portugal e Inglaterra. Esses tratados de comércio e navegação, pessoal, eles determinavam quanto cada país deveria pagar de imposto para que seus produtos entrassem aqui. Aí você diz, o Brasil comercializava com tanta gente, agora não. Na realidade, isso foi para beneficiar a Inglaterra. Lembra, minha gente? O grande objetivo de Dom João ao fugir era para manter as relações com a Inglaterra. Inclusive, eles fugiram em embarcações britânicas, né? Eles fugiram escoltados pela Marinha Britânica. Então, de que forma agora, uma vez aqui no Brasil, eu posso beneficiar a Inglaterra? É uma troca. E aí, com a assinatura dos Tratados de Comércio e Navegação de 1810, fica estabelecido o seguinte: a Inglaterra pagaria 15% de imposto para que seus produtos entrassem aqui, Portugal pagaria 16% e os demais países 24%. Pergunta de tabacudo, né, pessoal? Quem foi beneficiado com a assinatura dos Tratados de 1810? A Inglaterra, que vai pagar a menor taxa de imposto, apenas 15%. E aí, uma das consequências disso é a entrada no Brasil de muitos produtos britânicos. Tudo que você possa imaginar era vendido aqui para o Brasil, desde caixão para defunto, até carteira, roupa, patins para gelo, casaco para frio, coisa que a gente nem utilizava aqui no Brasil, mas que eram vendidos para cá. Poxa, pagando 15%, pessoal. É uma maravilha, né? Pois bem, pessoal, diante disso, vai ocorrer uma insatisfação por parte de Pernambuco. Olha a gente entrando em cena agora. Pernambuco vai olhar
né, para a situação do Brasil, vai dizer, poxa, o Dom João veio, criou o Banco do Brasil, criou isso, modernizou o Rio de Janeiro, mas tudo isso no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, enquanto que o resto do Brasil, e sobretudo Pernambuco, está meio deixado de lado. Então, é o que a gente vai falar agora da chamada Revolução Pernambucana de 1817. Para entender esse movimento que vai acontecer em Pernambuco, é preciso que a gente entenda as causas que vão levar à chamada Revolução. Primeiro, pessoal, em 1816 a gente teve uma seca terrível, né? Passamos por uma seca terrível. E se a seca assolou parte de Pernambuco, consequentemente vai interferir na questão da produção de alimento. Seca, você não produz alimentos, se você não produz alimento, o povo passa fome. Então, eu vou ter como primeira causa da Revolução 17 a seca de 1816. Segundo, nós pernambucanos estávamos pagando muitos impostos, impostos altos. Aí você pergunta, para que pagar imposto? Para manter o luxo da corte do Dom João e de toda a família real lá no Rio de Janeiro. Era com o nosso imposto que era sustentar todo esse luxo. E a terceira causa da Revolução de 1817, foi que os dois principais produtos que movimentavam a economia pernambucana, que era o açúcar e o algodão, estavam em queda, estávamos em crise. Então estávamos passando por uma crise econômica. Então quando você junta a seca, a crise econômica pela qual Pernambuco estava passando e os altos impostos, eu tenho motivos bons e claros para me rebelar contra Dom João VI. E é isso que vai acontecer aqui em Pernambuco. O objetivo, você pode estar se perguntando, qual é o objetivo dessa revolução, Otoshi? Afinal, o objetivo era proclamar uma república em Pernambuco. Não entendeu? Vou traduzir. O objetivo era tornar Pernambuco um país, uma nação independente do Brasil e de Portugal. E você deve estar pensando, nossa, que pretensão dos pernambucanos, né? Que sonho maluco, né? Que desejo. Conseguiram. Você está brincando, Toshi? Você está me dizendo que Pernambuco já foi um país? Já. Durante 75 dias. Pernambuco foi uma nação. Os pernambucanos tomaram o poder aqui em Pernambuco. Estabeleceram um governo provisório, inclusive a nossa bandeira, viu, pessoal? Ela foi idealizada nesse período. Nós vamos ter aí a liderança de algumas pessoas, como o Frei Caneca, como o Cruz Cabugá, entre outros, né? Tinha até um grupo aqui, veja que pretensão, tinha até um grupo aqui em Pernambuco, que tinha como objetivo libertar Napoleão, que estava preso numa ilha, né? Depois de tanto se expandir lá, ele pegou em bomba, vai ser preso numa ilha. E o objetivo dos pernambucanos era, vamos lá, vamos soltar Napoleão, vamos trazer ele para Pernambuco, para ele liderar a Revolução Pernambucana de 1817. Chega até a ser cômico, né? Se não fosse trágico. Mas nada disso vai sair do papel. Não vão libertar Napoleão, não vão trazer Napoleão para cá, e ele não vai liderar a Revolução Pernambucana. Mas a Revolução Pernambucana de 17, né, vai também ser conhecida como a Revolução dos Padres. Por quê? Pela grande quantidade de membros do clero que vão participar do movimento, ou seja, padres, pessoas ligadas à Igreja Católica, né, bispos e por aí. Toshi, quem é que vai participar desse movimento? É um movimento de pobre, é um movimento de classe média, é um movimento de elite? Gente, pessoas de todas as classes sociais vão participar da Revolução 17. Elite, classe média, a massa, a grande massa, né, pobre, vai participar do movimento. Então vai ter gente de todas as classes sociais participando da Revolução de 1817. Nós vamos ter o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte nessa empreitada contra Dom João VI. Então percebam, Pernambuco conseguiu promover um movimento de libertação em relação ao Brasil, de libertação em relação a Portugal, né? E isso, logicamente, vai chamar a atenção do Dom João VI.
Inclusive, a gente também vai ter o apoio da maçonaria. Quem não sabe o que é maçonaria, depois dá uma lida, dá uma pesquisada. Mas a gente vai ter um apoio de uma fraternidade, que é a maçonaria, de uma sociedade com segredos, que vai estar por trás ali nos bastidores desse movimento de 1817. E aí a pergunta que não quer calar, o Tocha, sabendo da Revolução, o que é que o Dom João vai fazer? O que qualquer governante faria, né, pessoal? Ele vai mandar reprimir violentamente o movimento de 1817. Então ele vai acabar com o movimento, vai mandar tropas para cá, para Pernambuco, para combater os revoltosos, tá bom? Mas a gente não pode esquecer que o movimento de 1817 foi o último movimento, né, que chegou na fase de separação mesmo, tá? Que durou aí 75 dias, mas depois de 75 dias realmente as tropas do Dom João VI tomaram o controle de Pernambuco novamente e acabaram com o conflito, né? E aí, crianças, para a gente encerrar nossa aula sobre o período joanino, em 1820 vai acontecer em Portugal a chamada Revolução do Porto, que vai acontecer na cidade do Porto, em Portugal. E aí, esse movimento vai exigir a volta do Dom João VI. Vamos dizer, olha, Dom João, você é rei de Portugal, né? Então volte para Portugal. O que você está fazendo no Brasil? Então eles exigiam a volta de Dom João VI. E vai ser um movimento também que vai criar uma nova Constituição. Uma nova não, uma Constituição para Portugal. Para quem não sabe o que é uma Constituição, é a lei máxima de um país, é a lei máxima de uma nação. O Dom João VI ele passaria agora a ser um monarca constitucionalista, ou seja, ele é rei de Portugal, mas ele teria uma lei que estaria acima dele, um poder que estaria acima dele, tá bom? E aí, diante da pressão, Dom João VI ele vai voltar, né, para Portugal. Tocha, aquelas 15 mil pessoas da família real vão voltar também? Não, pessoal. Daquelas 15 mil pessoas, cerca de 40% apenas vão retornar para Portugal, junto com Dom João e a Carlota Joaquina, sua esposa, tá? E Dom João, quando vai embora, ele deixa aqui o seu filho, Pedrinho, aquele que no dia 7 de setembro de 1822 vai proclamar a nossa independência. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Tá bem, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quem gostou, deixa o likezinho. Ativa o sininho, tá? Ativa aí as notificações, dá o like, né? Indica para os amigos, cara. Você está se preparando para o vestibular, para alguma prova, indica o canal aqui, o Marcos Otoshi, para os seus colegas, para os seus amigos, tá certo? Canal que está recheado de aulas de história, de tudo que é conteúdo, tá? História do Brasil, história geral. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.